Fala pessoal, essa live a gente começou, né? Um pouco diferente. Hoje faz tempo que eu não faço nenhuma gravação por alguns motivos pessoais. Vou baixar o volume aqui, não tá me atrapalhando. Mas exemplo, né? Hoje, deixa eu ver aqui. Pronto. Calma, ok. É isso aí, isso aqui é uma live gravada, tá? E hoje a gente vai discutir sobre alguns assuntos muito importantes. A gente tá no meu PC aqui. Deixa eu baixar aqui esta claridade para ficar um pouquinho melhor. Ok. Agora ficou melhor. A questão da claridade. Pronto, ok. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre desempenho de computadores. Muita coisa nova lança a cada mais ou menos 8 a 12 meses, geralmente, né? E dentro de um ano, muita marca vem trazendo muita novidade. Tanto de gabinetes, tanto de performance de placas de vídeo, processadores e memória RAM, placa-mãe. E todas as peças hoje tem uma certa mudança hoje no mercado que faz muito bem e influi as pessoas a comprarem, tá? Ter a intenção de comprar mais placas de vídeo, comprar mais processadores e assim por diante. Mas hoje eu fiz um teste hoje no meu computador e eu queria compartilhar um pouquinho desse teste com vocês, tá? Qual é a diferença? Quando a gente vem aqui para poder partilhar isso com vocês, a gente mostra mais ou menos a nossa realidade, tá? Muita gente gosta do setup, quer ter um setup potente, mas muitas vezes a pessoa joga jogos mais básicos, que não que você vai perder performance em um computador que não seja da atualidade. Eu vou colocar o exemplo meu, tá? Eu sempre gosto de comentar o exemplo do meu aqui. A gente tem um Ryzen 7 5800X, se eu não me engano. Faz tanto tempo que eu não gravo vídeos falando do meu PC que eu esqueço algumas configurações, mas a gente vai abrir aqui as configurações, tá? Pra gente ver os resultados. Uma RTX 3070, tá? Da Asus ROG e 32 GB de memória, tá? 3600, 3200, algo assim. Muita gente fala assim, poxa, mas seu computador dá uma boa performance para você jogar os jogos? Para os jogos que eu rodo, sim, roda muito bem livre, na verdade, né? Sobra desempenho aqui, tá? Mas se a gente for rodar, por exemplo, um Cyberpunk, olha, pra falar a verdade, ele vai rodar muito bem, tá? Então assim, é óbvio que algumas coisas têm de fatores, por exemplo, ele não vai dar resolução 4K com 1000 FPS, não existe isso, tá? Então assim, ninguém chegou numa qualidade ideal, tá? Numa qualidade boa, num FPS muito alto no Cyberpunk. Então a gente tem que vir para a realidade. Como é que tem aquele jogo do espaço que lançou recentemente, ano passado, e muita gente comentou sobre gráficos, tudo, o pessoal até falando, poxa, nenhuma 4090, nenhuma 3090 conseguiu rodar tudo no Ultra. Gente, aquele jogo não precisa rodar na qualidade máxima. Muita gente quer criar polêmica em cima desses jogos, porque precisa rodar no 100%? Cara, não precisa rodar no 100% gráfico, tá? Então não é todos os computadores que são condenados a todos os games a rodar particularmente poucos ou muitos games, tá? Então assim, o que vai definir quantos jogos você vai jogar, gente, é a qualidade que você quer atingir e ser um pouco realista, porque nem sempre às vezes a gente tem condição de montar um setup da última geração, tá?
Igual exemplo, tá, gente? A gente montou esse computador quando lançou essa categoria. A gente foi lá e montou esse computador. E hoje muita gente olha já com cara feia para um RTX 3070, cara. Hoje muita gente olha assim, poxa, só 32 GB de memória, 3200, 3600 tá pouco, né? Mas as pessoas não entendem disso daí. Hoje eu vou mostrar um pouquinho dentro do User Benchmark, tá? Isso aqui já está mostrando aqui, ó. Vamos abrir aqui qual é a referência do meu computador, gente. Olha isso. O meu computador não é topo de linha, mas aqui ele já passou do 100% para que ele vai servir. Vamos dizer aqui para jogos 164%. Para computador, tipo uso do normal, né? Para você usar ele às vezes como para trabalhar, para fazer algumas outras coisas, usar no dia a dia, 111%. Gente, isso é muita coisa, tá? É muita coisa, tá? E estação de trabalho, 164%. Que é o que para mais eu uso, tá? É esse computador, é para trabalhar. Então, infelizmente, a gente usa muito. E o bom é que se vocês verem, se vocês montarem um computador muito forte para trabalhar, não colocando Threadripper, processadores que são voltados para servidores, você vai atingir uma boa performance, tá? Nos games por causa do seu processador. Mas tem que ter uma placa de vídeo que vai trazer a parte gráfica para você com qualidade que você seja aceitável, tá bom? Realista para você. Hoje eu uso um monitor da Asus ROG, né, de 24 polegadas, 160 Hz, se eu não me engano, 165 Hz. Então para mim, cara, é o seto perfeito, tá? Do meu ponto de vista, eu não jogo competitivo, mas tem algumas coisas que a gente gosta de fazer bastante, tá? Na hora de jogar, a gente gosta de ver uma resolução um pouco melhor. Então a gente deixa tudo no último do jogo ali, nem usa os computadores, o 100% do computador, tá bom? O que acontece? Tem jogos que meu computador dá 1000 FPS, 600, 700 FPS. Tem jogos que ele bloqueia porque o próprio software, né, de gerenciamento ali do game, ele vai bloquear meu FPS, tá? Hoje em dia a maioria dos games está liberado, mas alguns jogos vai ser mal otimizado em alguns setores. E mesmo a qualidade ruim, ele vai dar um gráfico, um FPS ruim, tá bom? Não 100%. O ruim que eu digo não é acima de 150, 200 FPS, gente. Vamos ser sinceros, né? Não tem como ficar percebendo tanto frame passando por assim. Só que se você tiver um feeling muito grande, você for um pro play, tá? Aí você vai sentir muito, tá? E o pro play não é só uma pessoa que ganha dinheiro, não. É o cara que joga em casa ali, mas ele joga sempre competitivo, sempre para ganhar, tá? Esses caras, eles vão ter um feeling maior sim na parte de hertz, principalmente da tela. Eu conheço um cliente nosso, né, que ele tem esse feeling muito grande, tá? Para identificar o hertz, é impressionante. Mas ao mesmo tempo, assim, a gente fala de FPS e FPS não incomoda ele, tá? Então, sabe, tipo, tá ali 200 FPS para ele tá confortável, tá 60 FPS para ele ele é realista, tá? E tem uma configuração muito próxima que eu tenho. E ele roda muito bem hoje em 2024, tá? O que acontece? Eu abri todo mundo vai falar assim, poxa, mas é tudo isso mesmo? É tudo isso mesmo, tá? É tudo isso mesmo. Vamos mostrar aqui um pouquinho da configuração do meu computador, que eu já comentei isso, mas gente, eu só vou pontuar isso aqui, porque muita gente está com uma formiguinha na cabeça ali na hora de montar o seu computador. Muita gente entra, mas esse processador já não é o topo de linha. Mas o problema não é nem a pessoa querer o topo de linha, é querer pagar o topo de linha, tá? E a pessoa não entende que, por exemplo, eu vou comprar um processador muito forte e colocar uma placa-mãe mais ou menos. Não existe isso, gente, tá? Você tem que colocar uma refrigeração, principalmente o Intel, cara. Põe na ponta do lápis para vocês. Um orçamento muito favorável na refrigeração para você que quer trabalhar com Intel acima do i7. O i7 já dá muita dor de cabeça com temperatura. E o Ryzen 9, tá? Para quem quer trabalhar qualquer linha do Ryzen 9, tá? Da geração da terceira, da quinta e da sétima geração ali, o que você vai ter que fazer? Vai ter que trabalhar muito bem a parte de refrigeração do processador, tá?
A Intel ainda você tem que trocar, cara. O mais absurdo da Intel, que eu acho, no meu ponto de vista, eles deviam colocar aquilo ali. Tem uma moldura que você tem que colocar em cima do processador para o processador não empenar, cara. Isso é absurdo, mas infelizmente, né, a gente tem que trabalhar com as armas que a gente tem. Então hoje o mercado lançou isso daí, você tem que trocar, tá? Não adianta fazer de outra forma, tá bom? Você pode colocar um water cooler, às vezes 280 milímetros, em um i7 11700, 12700, dá pra colocar sim, galera, mas você sempre pode ser que você tenha um thermal throttling por causa do desempenho do máximo ali que você vai chegar no processador. Ele vai capar ali por causa da temperatura, vai bater 98, 99, ele vai cortar o desempenho do processador. Então, por um lado, cara, eu acho que vale a pena. Muita gente chega muito setup pra mim aqui com erro de montagem, simples, tá? E um deles é isso, tá? Então, assim, o que acontece? Seja realista, para você que eu acho assim, tá? Você vai perder um pouco de desempenho em alguns fatores, entre um i7 e um Ryzen 7. Alguns fatores você vai perder, mas são muito próximos, gente. É coisa de pequenas porcentagens, menos de 10% de diferença, trabalhando ali na mesma data de lançamento, você comparando, gente, é pouca diferença, sabe? E a maioria das pessoas não vão sentir essa diferença. 8%, 4%, cara, isso não é nada. Literalmente nada. Agora a gente partindo para a placa de vídeo, realmente tem uma diferença muito grande, tá bom? Aí você passar para uma RTX e para uma RX 7800 XT, para uma RTX 4090 hoje que está aí, o que acontece? É muita diferença, tá? Aí também é de questão do seu bolso, porque queira ou não, é 80, 60 mil mais caro, ienes, tá? A gente está falando em ienes, mais caro uma placa de vídeo RTX 4090. Lembrando que eu estou te mostrando o desempenho aqui do meu computador, tá? Aqui a gente está vendo aqui, ó, um Ryzen 7 5800X e ele aqui tá dando, ó, 92%, tá vendo? Percentual de 92, gente, isso é muito alto. Você estando aqui dentro dessa barrinha verde, já tá muito bom, tá? Não é que seu setup tá ruim, tá? Ele tá muito bom. Mesmo que ele estiver perto aqui no verde aqui, gente, já tá um desempenho confortável de processador para você rodar a maioria dos games, cara, tá? Placa de vídeo. Olha só, gente, RTX 3070. Não é nem a 3070 Ti, gente, tá? Olha a altura que tá, 148%, tá, gente? Ótimo, seria em 158? Sim, mas ela tá dentro do padrão de alta performance. É absurdo, gente, tá? Muita gente quer condenar até 2070, cara. Se eu pegar uma 2070 hoje e fazer o mesmo desempenho aqui, ela vai ficar dentro desse padrão verde aqui. Um pouco menos, que é 3070. Se você pegar uma 2070 Super hoje, ela vai te entregar uma performance bem próxima de uma 3070, tá? Na maioria dos games. E as pessoas esquecem isso. Quer viver na última geração. A palavra última geração é o nome. Mas, gente, muita gente, não sei se vocês lembram, o que aconteceu um tempo atrás, tá? Todo mundo condenou placa de vídeo de 8 GB. Ah, 8 GB já vai ser ruim, tem que partir para 12 ou 16 GB. E aí começaram a lançar até placa de vídeo de 24 GB, tá? Gente, é uma memória absurda, tá? É uma memória absurda. É óbvio que vai ter gente que vai precisar sim disso daí. Mas para as pessoas como nós, que jogam esporadicamente, por dia ali um pouquinho, nada profissional, você vai ter você vai ter um computador confortável para você rodar seus jogos num FPS confortável, tá? Dentro da realidade, tá bom? O que acontece? Todas as pessoas, e minha placa de vídeo de 8 GB, tá, gente? Ela é de 8 GB, tá? E voltando a falar desse negócio dos 8 GB, que eu quase estava me esquecendo aqui, voltaram a lançar a placa de 8 GB. A RTX linha 40 tem placa de vídeo de 8 GB, onde muita gente tava metendo pau em placa de vídeo de 8 GB um ano atrás. Então o que acontece? Vamos cair dentro da realidade, porque tem gente que ganha muito dinheiro no YouTube vendendo ali através do link que eles deixam fixado ali na parte de descrição, nos comentários, tá? Fornecendo ali uma forma de deles ganhar dinheiro. É óbvio que tem gente que tem condição, tem direito de comprar sim, é óbvio, tá? Mas a maioria das pessoas se apegam a isso e não tem condição de trocar a placa de vídeo direito, tá?
Então assim, vamos ser realistas e mostrar para as pessoas também que a gente, poxa, não precisa ter a última geração para falar que eu tenho um computador OVNI, que é o que dá aqui no meu, tá? Ah, poxa, Ricardo, quanto que sai pra você montar um computador igual o seu hoje, no mesmo desempenho? Cara, uns 200 mil, dá pra gastar 200, 250 mil, tá? E eu já falei, cara, preço, vai ter um milhão de preços, tá? Você vai encontrar 1 bilhão de tipos de preço. Vai de você comprar e você arriscar. Cada loja dá um tipo de garantia. Tem gente que reclama da garantia da Asus ROG, tem gente que acha perfeita, tem gente que já teve problema com a Gigabyte, tem gente que teve problema, mesmo na linha Aorus da Gigabyte, teve problema de garantia, tá? Então vai muito de pessoa para pessoa, o que vai atender ela. Às vezes é 100% a peça, mas ela se entristece com a garantia e acaba não comprando, tá? Então muita coisa é, varia bastante na hora de você montar seu computador para você se sentir seguro, tá? A garantia é muito importante, todo mundo que já montou o computador com a gente sabe que a gente tenta dar uma garantia o mais rápido possível e bem diferenciado, tá? Porque eu acho assim, né? Você comprou um computador, a gente tem um problema, a gente vai até descobrir o problema. Poxa, já descobriu o problema, tal. O que a gente vai fazer agora? O cliente não fica sem computador, a maioria das vezes. É óbvio que tem algumas exceções, mas 99% os clientes não ficam sem o equipamento, principalmente dentro de garantia, tá? A gente empresta uma placa de vídeo para ele, troca a placa de vídeo para não ficar sem placa de vídeo, tá? A gente faz literalmente isso. Muito cliente aí que já teve problema com garantia, a gente chegou a trocar o computador completo. Só para vocês terem uma noção da forma que a gente trabalha. Então, questão de valor, onde você vai montar, fica indiferente, tá? A gente não vai fechar as portas para você porque deu um problema, porque às vezes o problema foi justamente um erro que não foi culpa nossa, foi um defeito da peça, simples. Se eu te falar que eu pego mais peças novas com defeito do que peças usadas, por quê? A peça usada, quando ela vem com aquela característica de muito uso, o que a gente faz? A gente nem compra. Preço muito barato, a gente até estranha, nem compra. Não vale a pena. Por causa de 5 mil, 6 mil ienes, vai me dar dor de cabeça no futuro, tanto para mim quanto para cliente. Gente, eu atendo o Japão inteiro. Tem cliente meu que mora 700, 400 quilômetros de distância de mim. 500 quilômetros, cara. Pensa só, você atender um cliente, fazer ele ficar sem a máquina 2, 3, 4, 5 dias para chegar aqui na minha mão e aí eu falar para ele assim, então a gente vai ter que acionar a garantia e pronto. Então é muito arriscado para mim e para o meu cliente. Então cada empresa trabalha de uma forma diferente, tá? Esse é o meu ponto de vista, tá? Voltando aqui na parte do M2, a gente está usando um Western Digital de 1 TB, o Western Digital de 500 GB, tá? E olha a performance dele aqui. Ele não conseguiu calcular desempenho, mas a gente pode ver pela barrinha aqui, tá? Ó. Ele deu muito alto, tá? Em torno dos 200% ali, 204% aqui, ó, média de 204%. O que acontece? Tá vendo que ele deu teste incompleto? Não sei por que acontece isso. Isso aqui é um Master Digital, cara. Não tinha por que dar. Ele dá em SSDs da China, geralmente esse problema. Mas isso é um Master Digital. Então não sei o porquê tá dando, tá? Então assim, tem alguns computadores que eu vejo que dá esse problema aqui. E simplesmente a gente vai lá, mexe na BIOS, seta a BIOS ali, algumas coisinhas e pronto, ela volta ao sinal. Eu já tentei fazer várias coisas e não muda isso aqui, tá? Pode ser que eu esteja comprado o M.2 errado? Pode ser, tá? Mas qual a diferença? Ele não está perdendo performance. Muitas vezes as pessoas montam o M.2 e eu já vi computador lento por causa do M.2, tá? Então fiquem bem atentos aí na hora de montar. Ah, Ricardo, existe você mesmo, você está mentindo? Testa, tá? A gente é uma empresa. Muita gente acha que a gente é egoísta, não quer ensinar. Gente, a gente está aqui para ensinar. Não sei se vocês acompanharam aí, por mais que minhas gravações não saiam perfeitas, mas se vocês verem o intuito que a gente trabalha, qual é? É ensinar vocês, cara. Tem cliente aqui, ó, igual o último computador que a gente montou, o cliente ele não pagou a mais por ele montar o computador com a gente. Consegue entender? Eles não pagou. Ó, vocês não nem estão vendo, rapaz, olha. Eu vou cortar aqui, olha. Eu tô gravando aqui e esqueci de mostrar pra vocês, ó. Vou mostrar o processador aqui, tá? Ó, processador.
Então assim, se a gente parar para pensar, tá? Igual falando aqui do desempenho, eu não cobro nada mais por ensinar as pessoas. Tem gente que vem aqui na loja e eu ensino, cara, ó, faz assim, assim, assado. Tem gente que me pergunta muito, dou muito suporte via WhatsApp, que é ruim pra mim. Porque eu tenho que demandar tempo para dar atenção pro cliente, e às vezes o cliente nem tá fazendo serviço comigo. Mas o nosso intuito não é só fechar serviço com a gente. É ensinar o cliente, instruir o cliente a comprar certo, ensinar o cliente a montar certo, tá? Vamos continuar no desempenho do meu computador aqui, ó. Para quem não viu, né? Porque eu não mostrei. Então, para quem tá aí até agora vai ver, tá? Então, o desempenho do meu computador aqui, ele tá na última classificação aqui, se a gente pesquisar, tá vendo, ó? OVNI, OK? Meu computador ele tem para jogos 164%, para computador do uso normal 101% e estação de trabalho 164%, tá? Eu expliquei um pouquinho do processador, mas se vocês quiserem ver aqui a parte do gráfico aqui que eu estou mostrando, tá aqui, tá bom? A parte da RTX também tá aqui e o M.2 também tá aqui, tá? Então o que acontece? Vamos passar para a próxima etapa aqui, ó, meu computador. Eu mudei algumas coisinhas do meu computador, tirei o M.2, coloquei um HD, porque eu não estava usando tudo isso de M.2 e o HD para mim ele tem algumas vantagens. Então assim, aqui tem outro M.2 de 2 teras, que está dentro de 245% de performance. Agora pensando aqui, deu 204, talvez possa ser que esse Western Digital a gente vai precisar mudar ele um pouquinho. Talvez colocar um PCI 4.0, talvez, para melhorar talvez esse aqui desempenho relativo, talvez pode ser por isso. Mas a gente pode testar isso daí e eu posso mostrar para vocês. Porque é impressionante, gente, o que acontece? A gente pode até errar em alguns fatores na hora da montagem, mas são muito pequenos, que não vai prejudicar o desempenho da máquina na questão de FPS para jogos, que não vai dar o problema no cliente para qualidade de imagem. Não vai ter isso daí, tá? A gente erra por milímetros às vezes, tá? Não é porque a gente, pronto, é o Deus da sabedoria. Não, negativo, gente. É porque a gente monta isso muito, a gente estuda muito. Um orçamento, gente, todo mundo questiona esse tempo. Eu peço de 1 a 3 dias para entregar o orçamento para o cliente, por quê? Porque muitas vezes a gente, poxa, mas você sabe o que o cliente vai rodar. Tá, eu sei mais ou menos, tá? Mas aí entra na parte de estética. Poxa, esse cabo é bonito, aquele cabo é bonito. A gente tem umas 4, 5 opções de cabo. Aí o cliente quer RGB? Quer RGB. Tá, vamos dar a opção RGB pro cliente. Então tudo isso daí já entra numa série de fatores. Qual o tipo de RGB? Aí você tem que pensar que a mesma qualidade de cores do cabo, você tem que ir para as fãs. E você tem que ir para a placa-mãe. E você tem que ir para o water cooler. Então, queira ou não, gente, você pensar em montar um computador, um orçamento de computador, não é fácil para a loja, tá? Tanto é que esses dias eu estava montando tanto orçamento, que o pessoal estava pegando meu orçamento e indo comprar as peças por conta. É errado fazer isso? Não. A pessoa tem todo o direito. Só que eu também não tenho o direito de ficar montando orçamento gratuito para a pessoa não montar comigo. Ou então nem falar assim, poxa, ó, avaliei o orçamento aqui e tal, vou pensar um pouquinho aqui, ou então eu achei um outro lugar mais barato. Ser honesto também, cara, porque dá muito trabalho montar o computador. Eu não ligo da pessoa querer montar sozinha, eu ensino isso. A questão é a pessoa vir no intuito de tirar um orçamento, sabendo que ela já não vai montar com você, para você simplesmente pegar e puxar informação de compatibilidade. E sabe qual que é o pior de tudo? A pessoa compra, assiste vários vídeos ali na internet de como montar o computador, só que o Guilherme que veio aqui montar o computador, eu passei dicas para eles que vocês não aprendem em vídeo. Feeling ali de você encaixar a peça que você não vai ter em vídeo. Você vai ter que aprender na hora ali. E se errar, errou. É sua responsabilidade. Eu já peguei o computador que o cliente montou, chegou para mim, ele colocou o PCI o cabo da PCI Express, da placa de vídeo, ele colocou na parte do CPU. E o do CPU ele colocou na placa de vídeo. O que aconteceu? Vamos ver se vocês adivinham. Simples, tá? Então assim,
Muita gente vai condenar? Vai condenar. Se um dia eu chegar a cobrar orçamento de algumas pessoas, tá? Então assim, me desculpem, mas infelizmente a gente tem que trabalhar dentro de uma linha que seja bom para a empresa também. Muita gente confunde essa parte de valor final na hora da montagem. Por quê? Porque as pessoas se comparam com pessoas às vezes vendendo no Facebook ou Instagram ali por preços muito mais acessíveis, mas muitas das vezes as pessoas nem empresa têm. E quantas vezes já teve cliente que veio aqui, cotou preço, ah tá, obrigado, foi lá e comprou no Yahoo, empresa japonesa para quem não conhece, ou Mercari. Ah, Ricardo, achei bem mais barato. Passou um mês, uma semana, ou recebeu o equipamento já com defeito. E aí? Aí a pessoa traz o computador meio receosa do que eu vou falar. Eu vou falar, cara, legal que você comprou. Só que infelizmente a gente vai ter que montar um orçamento para você de quanto vai ficar a máquina. E muita gente acha, ah, pronto, vai explorar do cara. Não, cara, a gente acompanha o serviço aqui. Eu filmo. Eu não sei se vocês sabem, mas 90% do serviço que a gente faz, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma câmera. A gente grava o serviço. Pra quê, gente? Pra ter prova pra gente do que a gente fez. Tá? E pra quê também? Por o cliente não sentir dúvida. Será que o Ricardo fez isso aí mesmo? Ah, não sei não, hein? Acho que o Ricardo tá dando uma migué aí. Muita gente pensa isso, tá? Ah, grava vídeo só pra mostrar. Não, não é pra mostrar não, cara. Por proteção da empresa, eu já tive muito problema com isso. Já recebi impressora aqui, toda destruída durante o envio, que o cliente embalou errado. E eu tinha uma prova, o cliente não teve argumento. Ah, não foi você que causou isso. Não, eu gravei desde o momento que ela chegou na empresa, eu deslacrei a caixa, tudo em vídeo. Então, queira ou não, gente, gravar o vídeo hoje é uma prova. É óbvio que alguns pontos de vista nossos vai poder mudar, tá? Vai mudar, sim, em alguns fatores, que é normal. Nosso ponto de vista, às vezes, não é que ele muda, às vezes ele faz um upgrade, sabe? Melhora. Então muita gente questiona também das melhoras que outras pessoas fazem no ponto de vista e fica querendo condenar aquilo ali. Cara, não pode condenar. Porque, tipo assim, hoje você anda, amanhã você corre. Aí tem gente que vai questionar você por estar correndo o tempo todo. Não precisa questionar isso. Entenda que pessoas são diferentes e cada um vai ter esse upgrade que a pessoa faz de ponto de vista, que hoje uma peça é boa, amanhã lança uma melhor custo-benefício e ela fala, não, comprem essa peça, porque ela é muito boa hoje. Só que tem gente que não entende. Ah não, aquela hora você me tava metendo pau aqui. É igual HD. Exemplo aqui, ó. Vamos mostrar o HD aqui, ó. Do meu computador. Que é por isso que, ó, vou falar uma coisa pra você assim, ó. O meu computador, na parte de cima lá, que ele tá usando lá, naquela segunda opção que ele tá usando no computador, ele só tá dando baixo por causa do meu HD. Porque quando eu tinha M.2, ele dava muito alto. Tá? Não que ele tá dando baixo, mas ele dava muito alto. 140, tá? Então assim, muita gente não entende, mas por que o HD é melhor? Pra mim, primeiro, é mais barato, pouca coisa mais barato. Exemplo, esse ali é um Master Digital verde. Não sei se vocês sabem, mas tem azul, tem verde, tem vermelho, tem preto, tem várias cores e cada cor diferenciam do RPM ali do seu HD. Tá? Eu uso um básico, então por quê? Só serve para mim guardar meus arquivos. Ah, Ricardo, mas você usa um HD, não podia usar um M.2? Podia sim, cara. Mas qual é a diferença? Pra mim, se um dia eu perder esse HD de 2 teras, é mais fácil pra mim recuperar, porque eu recupero muito, tá? Eu não sei se quem já veio aqui na loja viu que eu já montei ali um HD aberto e um SSD aberto aqui, ó. Tem um quadrinho aqui, tá? Então pra que a gente faz isso? Pra justamente ensinar, mostrar para as pessoas que também dá pra você fazer isso aqui. Também dá pra você usar bem o seu computador. Se vocês perceberem aqui, é uma coisa que eu nunca tinha reparado aqui, mas aqui ó, 57% acima da média. Caramba, velho, então eu tô 50% acima da média e tem gente metendo pau porque agora eu vou trocar de M.2 para HD.
Você consegue entender? Conseguem entender? Tá? Então são coisas, tá? Que vamos supor assim, hoje, por que a performance dos computadores tem muito essa questão de ponto de vista? Porque muitas vezes, gente, as pessoas não entendem que resoluções, desempenhos, processos mudam. Antigamente, cara, a gente jogava em 780p. Aí a gente passou pra 1080. E aí agora tem 4K. E agora tá vindo novidades aí que não são tão acessíveis, que é o 8K. Só que dentro de cada uma dessas linhas, principalmente da 1080, existe o baixo, médio e alto. E ultra dentro dos games. E aí, muita gente também não sabe, igual o meu monitor, é 0.5 milissegundos, tá? Muita gente não sabe, mas o tempo de resposta também muda. 1 milissegundo para 0,5 milissegundos, cara, isso é milissegundos. É menos que segundos, só para você ter uma noção, já a palavra já fala. Então é uma fração muito rápida de você ver o movimento, tá? Eu uso tudo isso, cara, se eu tivesse com um monitor de 1 milissegundo, eu ia ainda estar jogando do mesmo jeito. Para mim não faz diferença, eu não jogo profissional, tá? Não sou pro play. Então o que acontece? Eu tenho uma realidade assim. Para que eu montei isso daí? Cara, para mim ver a diferença. Eu tenho um monitor aqui que já tem uma diferença muito grande, absurda, tá? É um Asus VG24 e ele aqui atende muito bem a resolução, mas se você colocar dentro desse Asus o outro, desse notebook principal, do monitor principal que eu uso, cara, a diferença de qualidade de painel, de imagem, tem monitores melhores, mas é muito mais caro, 17 mil mais caro, tá? Se você comparar com um Alienware desse monitor meu aqui, o Alienware ganha, mas é óbvio, é 60 mil quase um monitor. O meu eu paguei 40, então tipo assim, tem muita diferença nisso. Eu acho que dentro de 40 mil, hoje em um monitor, 40 mil ienes, tá gente? Eu falo sempre em ienes, tá? Então assim, 40 mil ienes em um monitor, pra mim tá perfeita a qualidade que ele entrega. Para um monitor de 35 e outro de 40, diferença de 5 a 6 mil ienes ali, eu compraria qual? O de 40. Hoje eu entendo isso daí. E muita gente não sabe, mas eu recomendo pro cliente assim, cara, por 6 mil ali numas fãs Lion Lee, que você vai gastar ali no. Isso aí que a gente vai até comentar nesse vídeo. Em vez de você colocar uma fan de qualidade, põe um watercooler de qualidade, tá? Que eu vou explicar pra vocês o porquê. E pega um monitor bom, um teclado bom. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Isso aqui, a gente tá vendo no meu computador aqui. Pra quem acompanha já sabe qual é o meu computador, tá? Vamos ver se dá alguma coisas de média. 142, 103, 130. Aí, ó. Uma Asus ROG B550A, que é a do meu computador. Tá? Tá vendo? Eu tenho de compare com 5.923 compilações. Ou seja, olha a quantidade de comparativo que o pessoal faz aqui nessa mesma placa. Com vários desempenhos diferentes. E a gente analisando aqui, a gente pode sim chegar numa performance boa. Valor 97% excelente. E total de preço 100 mil. Não sei se vai sair só isso aqui não, viu? Pra você montar um computador desse nível não. Aqui isso aqui é um preço mínimo, acho que ele pega do mercado, mas tá bem fora da realidade. Só de você comprar a placa-mãe e processador aí hoje tá quase 50 vai dar. Então já tá meio fora isso aqui. Aqui a gente está usando uma fonte da Lion Lee de 850 watts, full modular, da SFX, que é aquela fonte menor. Já expliquei pro pessoal. Que é uma coisa que também eu ensino no vídeo. Cara, eu não sabia disso. Fui aprender aqui no Japão, mexendo aqui. Eu não sabia que existia uma fonte
ATX e uma fonte SFX. Cara, você já imaginou que, tipo assim, beleza, tá, pra que serve essa fonte SFX? Eu comprei uma por engano. Achei barato, eu falei, cara, que fonte da hora, tal, barata, fundo modular, tal. Comprei. Chegou aqui, falei, cara, eu não sabia que existia uma fonte menor. E aí eu encontrei um gabinete Lion ali da NMQ 011, que é o meu que eu uso hoje, e eu vi que ele usava essa fonte. Então não tem como você adaptar uma fonte ATX num gabinete que só usa fonte SFX. Mas tem como você adaptar uma fonte SFX para dimensionar espaços, tá? Num computador que usa ATX. Ele vem uma moldura ali junto com a fonte, já é próprio para isso. Você vê que engraçado? E como você aprende isso? Como que você aprende que você pode fazer uma liberação de espaço para o cliente só reduzindo o tamanho da fonte e mantendo a mesma potência? No dia a dia, no tete a tete ali, montando os computadores, você errando para você, a empresa errando para ela, não para o cliente, tá? Então assim, muita gente às vezes vai questionar na forma de que a gente está conversando aqui, ó, e eu vou falar aqui, ó, eu acabei de lembrar sobre as minhas memórias aqui, ó. Minhas memórias aqui tá marcando todas que é de 3200 MHz, óbvio, mas eu tenho duas memórias 3600 e duas 3200. Porque na época que eu fui comprar, eu montei com 16 GB apenas. E eu falei assim, cara, eu vou melhorar o PC. Coloquei para 64. Só que, tipo assim, ficou muita distância de... Tipo assim, eu não usava. Eu uso 24 GB, no máximo de 26 GB. Eu falei, cara, pra que eu vou colocar? Eu abri nova, coloquei ali. Pra que eu vou colocar 64 GB no meu computador e deixar ele morrendo? Porque eu não vou usar. Eu não uso. O que eu fiz? Tirei, guardei, montei em outro setup, foi embora já e eu montei 32 GB. E aí quando eu fui colocar, eu tinha só 16 GB, fui colocar 32, 3.600 estava mais barato que 3.200. O que eu fiz? Coloquei dois de 3.600 nova. Dá diferença? Eu tô perdendo desempenho, porque eu devia trocar o que? As de minhas de 3.200 e deixar 3.600, que eu já vou ganhar uma performance melhor. E aí eu vou aumentar ainda mais a performance do meu computador. Mas, entretanto, mesmo dentro disso aí, muita gente vai falar assim, pronto. Agora tá mesclando megahertz e tá falando que tá bom. Não tá bom, tá ótimo. Só que isso aí é pra mim, não tô vendendo isso daí. Nenhum computador que eu vendi, você vai abrir, vai ter uma memória de latência 1666 e outra de 266, porque não existe. Uma de 266 com uma de 3200 MHz. Não existe isso, eu vender isso daí. Isso aqui é pra mim, entendeu? Ah, mas depois você vai pegar essas memórias aí de 3200 e vai vender elas. Por que não? Óbvio que eu não vou vender com preço de usado de novo. Vai ser preço de usado. Mas sabe qual é a diferença, gente? Eu vou falar uma coisa que vai assustar muita gente. Existem computadores acima de 150 mil ienes que dá uma performance muito melhor se o cliente fosse gastar 200 numa plataforma nova. Então eu consigo fazer o cliente economizar 50 pau, 50 mil, cara. É muito dinheiro. 50 mil que ele pode pegar um monitor decente dentro do setup e montar numa geração, às vezes, nona geração, 10ª geração de processadores, tá? Com uma performance muito boa que ele não ia pegar com 200. Ia ter que minimizar muito o setup, deixar o setup um pouquinho mais feinho para chegar nos 200. Então o que a gente faz? Monta na estética. Isso aqui eu já falei várias vezes, mas acima de 150 mil, mesmo sendo usado, nós da DR Printer, tá vendo ali, ó? Ali atrás, não sei se vocês estão vendo, tá meio desfocado por causa da claridade. 1 ano de garantia. 1 ano de garantia. Ah, pronto. Pronto, tá mentindo, pode perguntar para meus clientes. A maioria dos computadores que eu vendo aqui, o pessoal não opta pelo novo. Ricardo, se você vai me trazer essa estética, esse desempenho num computador usado por 150, 170 mil, pode montar isso daí pra mim. E o pessoal acredita. E sabe qual que é o legal de tudo? Eu tô mostrando pra vocês aqui.
O meu computador não é topo de linha e ele é um OVNI no teste de vídeo do user benchmark. Tá? Então muita gente cai fora da realidade e acha que precisa da última geração para ficar bem. E não é, cara. Não é. Você não precisa da última geração para atingir 100% do seu computador para que você quiser jogar. Se eu colocar aqui hoje, tá? Vamos colocar exemplos. Se eu usar hoje meu computador para resoluções 4K, 90% dos jogos vai rodar liso. FPS vai rodar tranquilamente. Vai rodar às vezes melhor que um console, tá, gente? Melhor que um console. Então ficam bem atentos a isso daí, porque console você agora consegue até instalar algumas coisinhas ali que vê o FPS. Mas, se vocês perceberem, console não dá muito FPS não, viu? Geralmente em qualidade máxima ali, ele não dá muito FPS não. Não sei se vocês já testaram isso alguma vez na sua vida, né? Exemplo, tem monitores que tem controle de FPS, igual esse meu aqui. Não precisa instalar software nenhum. Então você consegue ver o FPS. E eu já vi que eu tenho um PS5. Eu tenho um PS5 e não jogo no PS5. Hoje ele serve só para assistir Netflix. Então assim, muita gente sai fora da realidade. O que eu falo, gente? É assim, algumas pessoas acham que eu tô sarcástico em cima da situação. De certa forma eu estou, tá? Mas porque eu tenho o direito de falar isso pra vocês, porque eu tenho uma loja que monta computador. Eu tenho uma empresa que trabalha em programação de sistema, eu tenho uma empresa que instala câmera de segurança, então a gente pode recomendar a melhor opção para o cliente. Porque a gente trabalha com isso. É óbvio que pode chegar um profissional melhor que eu, aqui dentro do Japão, que tem sim, e falar, não, esse setup aqui dá pra gente melhorar isso, isso e isso. Tem sim, realmente, cara. A gente não é o melhor em tudo, mas a gente é bom. Tá? A gente é bom porque a gente pega todos os dias os mesmos problemas, atende vários clientes. Mesmo às vezes o pessoal não vindo até a loja, a gente atende muito cliente, ligação todos os dias e mensagem. Mensagem de pessoa querendo aprender, pedindo suporte. Só que a gente dá essa informação a pessoas que realmente a gente vê que dá credibilidade pelo nosso trabalho. Não é aleatório uma pessoa que chega ali e começa a pedir um monte de informação e a gente vai entregar como métrica. A pessoa tem que meio que ganhar um pouquinho a nossa confiança pra gente poder passar. Então assim, queira ou não, muita gente pode questionar isso, mas a gente tem uma diferença ao tratar algumas pessoas. A gente trata muito bem os nossos clientes, se esforçam muito bem para tratar os nossos clientes muito bem. Só que tem pessoas que às vezes entram no nosso perfil, condenam a nossa página e depois ainda pedem um suporte. Já vi muita gente questionar, igual eu anunciei um i7 11700K com uma RTX 3090 na época, por um ano e meio atrás, por 390 mil. Um ano atrás quase. Um ano e meio, 450 mil. Um monte de gente foi lá e deu risada no comentário. Só pra você ter uma ideia. Um monte de gente foi lá e deu risada no comentário. Valia tudo aquilo? Pra mim valia. Porque se você fosse montar, e foi com um ano de garantia, tá? O computador foi novo. Só o water cooler daquilo lá custava 40 mil ienes na época. E hoje deve custar ainda perto disso. Tá? Mas acima dos 30, certeza. Ah, o processador, poxa, o processador era um pouco limitado, tudo bem, gente, mas a placa-mãe aceitava a 12ª geração. Então o cara podia fazer um upgrade de processador e ele aceitava o i9. Tá? Então muita gente não entende. Era um computador todo MSI Mag, foi o primeiro MSI que eu montei, porque eu só trabalhava com Asus ROG. E aí eu comecei a montar a Horus, eu comecei a montar MSI para mim testar. Comecei a montar Gigabyte, placa-mãe Gigabyte, que antes dava muito problema com BIOS. Hoje ainda dá uma dor de cabezinha ou outra, mas por ter dual BIOS hoje é um pouco mais simples resolver os problemas. Então muita gente não entende isso daí, tá? Então o que acontece? Vamos respirar,
né? Entender um pouquinho, cada empresa trabalha de uma certa forma diferente, tá? Mas assim, a gente entende, a gente fala, a gente explica, a gente vai dar conselho para alguns clientes ou outros não, porque às vezes não é nosso cliente. Mas muitas vezes, gente, sério, não é mentira isso. A gente ensina bastante as pessoas. No YouTube ali, a gente tem 170 inscritos, 150 inscritos, não sei. A gente dá valor a esses 150 inscritos? Sim, dá muito valor, cara. Só que infelizmente a gente não tem tempo. Às vezes a gente viaja bastante, tá? Exemplo, agora eu tô com alergia, né? É época de alergia, a minha alergia aqui no Japão. E eu tô com alergia muito forte. Eu nem tô gravando vídeo, cara. Falando, igual eu sempre falo, porque eu tô com o olho inchado aqui, tudo. E as pessoas às vezes podem achar que eu tô doente. Mas eu não tô doente, eu tô com alergia muito forte, tá? Mesmo tomando, colocando colírio, medicamento, as coisas assim, infelizmente tá atacada mesmo, né? E não é só eu que sofro com isso, muita gente sofre aqui no Japão com isso. Então eu evito gravar vídeo assim, porque senão as pessoas acham que a gente tá com influenza ou covid, mesmo sem estar com a loja aberta, tá? Então assim, a gente prefere não evitar as pessoas de pensarem que a gente tá ali dessa forma, evita gravar, perde um pouquinho de credibilidade, às vezes o pessoal fala, poxa, tá sumido, né? O pessoal esquece um pouquinho, mas a gente tem que fazer publicações diferentes, colocar uma imagem, colocar algumas outras coisinhas ali pra tirar um pouquinho esse vazio que fica ali quando a gente para de conversar com o pessoal. Então, pra gente meio que encerrar, porque a gente tá quase 46 minutos aqui já de live, 47 vai dar de live. De live não, né? Dessa gravação aqui. Mas a gente tá tentando ensinar vocês. Mostrar pra vocês que desempenho não precisa ser da última geração. Não precisa estar com um Ryzen 7000, não precisa estar com um Intel 13ª, 14ª geração, não precisa estar com uma RTX 40, não precisa estar com uma RX 7000, não precisa para você atingir uma boa performance nos seus games. Vamos ser realistas. Não precisa todo mundo ter M.2 Ultra Blaster Samsung, não precisa ter de 30 mil para você atingir uma boa performance. Não precisa. Existe uma linha agora que está saindo de M.2, cara, chamada Predador. Que eu acho que é da Acer, né? Predador, acho que é Acer. Mas eu não sei se a fabricação é pela Acer, mas está escrito lá Predador. Pra quem tem comprado. Cara, eu instalei nos meus últimos setups que eu montei aqui pros clientes. E cara, eu testei, me assustei com a performance. Tá? PCI Gen 4 já. Então assim, muito rápido, pelo valor vale a pena, é um pouquinho mais barato que um Adata, um Master Digital, um Crucial, mas é muito bom, tá? Muita gente também, como que, eu não sei se alguém já chegou aqui, se vocês que assistem aqui, já chegou mandar algo para garantia. Já comentei da garantia aqui, mas não sei se já mandaram alguma coisa para garantia da loja, né, em algumas lojas ou pela internet. O que você tem que fazer? Tira a peça do computador, coloca, embala, de preferência na caixa original, porque senão eles podem recusar a garantia, já vi isso. Hoje está um pouquinho mais maleável, mas antes eu tinha que ser na caixa original. E o que acontece? Algumas pessoas jogam a caixa original fora. E aí que entra? Quando a pessoa não compra com a gente, ela compra ali por conta, a responsabilidade é de quem? Da empresa pela qual ela comprou. Então, queira ou não, quando você compra e você envia para garantia, você fica sem a peça, você tem que enviar. E muita gente não sabe, mas vocês têm que pagar o envio. É óbvio que a empresa depois ela paga o reenvio em algumas ocasiões, mas tem vezes que ela cobra porque ela não vai te dar garantia.
E aí que entra a diferença de preço. E aí que entra toda a diferença de preço. Eu tô fechadinho assim porque aqui tá frio. Tô meio acanhado aqui, vamos ver quantos graus tá. Pra 4 graus aqui no cantinho aqui do computador tá mostrando, ó. 4 graus. Rapaz, tá. Isso aqui já é 10 horas da manhã, meu Deus do céu. Tá frio pra caramba aqui. Tá frio, um sol, você olha, é engraçado aqui no Japão, gente, que você olha aqui assim, ó. Tá um sol ventando, e você fala, cara, deve estar, sei lá, uns 20 graus. Tá frio pra caramba. O céu não tem uma nuvem, bem pouquinho de nuvem ali, então vocês podem ver aquela claridade ali, só essa claridade toda da porta, porque o sol tá batendo bem ali, ó. Então tá muito frio, cara. Engana bastante, tá? E agora é troca de estação, né? Mês 3, mês 4 eu já começo a trocar a estação. E algumas pessoas vão perguntar aí, mas eu tenho alergia de um pólen do pinheiro. Pinheiro e de umas flores amarelas. Engraçado, né? Nunca tive alergia, que eu fui ter essa alergia bem forte pra mim. Tem que até tomar injeção, uma injeçãozinha no braço pra poder ficar 100%. E ainda não fica ainda, né? Por exemplo, eu tô agora, né? Mas é isso aí. Não sei se vocês puderam entender, tá? Eu queria poder ter a oportunidade de gravar uma live, poder subir uma live assim, às vezes conversando com vocês. Mas assim, às vezes eu sou meio de lua, assim, sabe? Eu falo assim, o jogo que eu tenho tempo, então eu vou lá gravar, tá? Então provavelmente daqui a pouco chega cliente aqui também, que tá previsto de chegar. E então, queira ou não, algumas coisas ficam meio limitadas, né, pra gente. Mas assim, gosto muito de gravar, tá? Muita gente acha que a gente não gosta de gravar muito, mas a gente gosta de gravar porque a gente gosta de passar o nosso conhecimento. O objetivo desse vídeo aqui que a gente está fazendo é justamente em mostrar pra vocês, cara, que a gente tem que pensar um pouquinho mais dentro da realidade. Não precisa a gente ficar sonhando, deixa eu até sonhando com coisas que às vezes a gente nem vai ter. Mas calma aí que eu vou ver se eu acho a foto da loja hoje. Ó. Isso aqui, ó, é a foto da loja. Eu já postei isso aí, o pessoal que segue a gente já sabe. Esse aqui é o meu computador, é óbvio que essa foto tá um pouquinho editada. Esse aqui é o do Daniel. Esse aqui é o computador do cliente, tá? Vamos ver aqui, acho que aqui tem mais. Aqui, ó. Isso aqui, tá vendo? Quantas pessoas não queriam ter um computador igual esse aqui, ó? Tá vendo aqui? O cliente que montou aqui, ele montou na mesma configuração que o meu. Tá vendo? É igualzinho, ó. Só mudou as fãs e as memórias. O resto é tudo igual. Tá? Até a placa de vídeo. Uma Asus ROG que é uma Asus ROG. Então o que acontece? Vocês estão vendo aí? Estão vendo, né? Vocês estão vendo aí. Quantas pessoas queriam ter um setup desse aqui? Vocês olhando aqui esteticamente, aqui a gente falando, uma dessas duas opções, os dois é o mesmo valor. Quantas pessoas queriam? 90% das pessoas que gostam de computadores gaming gostam de ter. Então por isso que a gente ensina, por isso que a gente mostra, por isso que a gente persiste em bater em algumas métricas que as pessoas têm que ser realistas. E quanto que dura um computador? Gente, muita gente me pergunta, fala assim, Ricardo, eu queria um computador que durasse pelo menos uns 3, 4, 5 anos, cara. O computador vai durar isso. Sabe quem que não vai durar tendo esse computador? Você. Você vai querer fazer um upgrade, você vai querer fazer uma mudança. Cara, olha o meu setup branco ali em cima e vira e mexe, vem na cabeça assim, caralho, eu queria trocar a placa de vídeo. Mas não pra pegar uma linha, eu queria muito uma linha 40 da Asus ROG, né, white, branca ali, aquela brancona. Mas eu sonho muito em ter uma 3090 desse mesmo modelo. O que eu vou ganhar com isso? Nada, é só a sensação de ter 3090. Vou rodar mais FPS? Vou, mas meu processador já não vai acompanhar. Aí eu penso muito em trocar o processador. Mas são coisas necessárias? Não, eu vou dentro da realidade. Tem mais de um ano que eu montei esse setup, tá? Hoje, tá fazendo um pouquinho mais de um ano.
Não, tem um ano. Acho que vai dar um ano ainda. Não deu um ano ainda não. Montei esse setup. E o que acontece? Não, tem mais. Tem mais. O que acontece? Vira e mexe eu falo do processador. Ah, vou trocar o processador. Mas o que eu faço? Cara, não tem necessidade. Não tem. Simples. Hoje eu vejo, eu olho, não tem a necessidade. Ah, poderia colocar uma placa-mãe melhor? Poderia. Mas não tem necessidade. Então o que eu faço? Eu abaixo ali a poeira, eu falo, cara, tá bom o setup sim. Para de procurar chifre em boi, sabe? Então, queira ou não, cara, é o bonitão aí. Deixa eu ver aqui se eu acho outra foto aqui do setup mais perto pra me mostrar pra vocês. Eu acho que eu já postei, tá? Muita foto. Deixa eu ver aqui, imagens. Acho que eu não vou ter foto não. Acho que vai dar tudo aqui na área de trabalho, quer ver? Deixa eu ver. Vídeos para editar, meu Deus do céu, tem tanta coisa aqui. Aqui, backup do celular. Ó, vamos comentar sobre esse setup aqui, ó. Tá vendo esse setup aqui? O que vocês acharam desse setup? Olha que bonito. Lindo, né? Branquinho, bonitinho. Olha aqui. Imagina esse cesto aqui por 110 mil, 120 mil. Tá caro? A gente nem sabe a configuração. Ela tá com uma MSI HZ270. Já para quem já sabe de placa-mãe, já viu aí que já sabe mais ou menos qual é a geração. Qual é a geração? Sétima geração. Um i7 7700, 16 GB de memória, M.2 não, tá com SSD e uma RTX 2060 Super. O water cooler MSI também. Mas você vê que tá um gabinete menor que o meu, que é uma mini ATX, mas é um computador que entrega uma performance bem legal. Não vai ser um OVNI, mas vai ser um... Como é que fala? Tem um nome encouraçado que o pessoal coloca ali. Acho que é isso. Então o que acontece? E aqui, olha só, e vai com um combo aqui de teclado e mouse, tá? GK30. Se vocês verem esse combo aí, ó, cara, ó, olha o teclado, que bonito. Olha o mouse e o teclado. Lindo. Perfeito para combinar com o setup. A gente montou proposital. Muita gente vai falar assim, poxa, mas por esse valor eu comprava outro setup. Não discordo. Mas será que compraria nessa estética? Será que compraria com um water cooler MSI? Para quem sabe, não sei se vocês sabem, tem algumas diferenças de marcas para water cooler, tá? Então assim, será que ia comprar numa estética legal? Será que ia ter? É aí que entra, né? Eu acho que eu não vou ter foto do meu computador. Cara, olha que absurdo, eu não tenho foto do meu computador. Ó, vamos falar sobre preço. Vamos falar sobre preço. Tá vendo isso aqui, ó? Vocês estão vendo essa tela aí? Foi um computador que a gente postou. Tá vibrando bastante, tudo. Mas ó, foi um computador que a gente postou, tá? Mas cara, se vocês repararem, olha que legal. Isso aqui é uma roda da Work. Pra quem gosta de carro, vocês entendem qual é o valor dessa roda. E o cara comprou só pra isso. Então eu furei essa roda pra montar um computador a Horus dentro. Ricardo, quanto que saiu pra montar esse computador? Mais de 100 mil e o cliente já tinha todas as peças. Consegue entender o que é isso? Mais de 100 mil ienes e o cliente já tinha todas as peças. Pronto.
Você enfiou a faca no cliente? Não, gente. O computador tava com problema. Então a gente precisou resolver o problema dele primeiro. E depois, poxa, o que você trocou? Trocamos placa de vídeo. Colocamos um cabo extensor que, pra quem não sabe, quando você vai deixar a placa de vídeo em pé, geralmente um cabo bom é 15 a 17 mil ienes que você vai pagar. Ah, então já muda. Aí a gente colocou uma placa de vídeo. Simples, mas colocamos uma placa de vídeo. E aí tem fãs que eu também vou comentar. Eu não comentei ainda, calma aí, eu vou comentar. Porque tem gente que se apega muito a fãs. A marca da fã. Cara, eu não tenho uma foto do meu computador. Isso chega a ser absurdo, cara. Como que eu não tenho uma foto do meu computador, cara? Eu devo ter, mas tá em outros backups, eu acho. Certeza. É impossível. Não tenho aqui. Mas vamos pegar aqui, ó. Eu mostrando fãs aqui, ó. Tá vendo aqui? Ou agora vamos falar de fã. Fã da Up Here. Up Here. Ricardo, essa ação é boa. É excelente. Sabe por quê? Porque custa 7 mil um seto desse daí com 5 fãs. E o que acontece? Muita gente vai achar que é hipocrisia isso daí. Mas se você for montar igual o meu computador, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fãs. Se você for pegar uma fã Corsair, Asus ROG, Asus TUF, Lion RGB, não sei se eu falei Thermaltake, mas Thermaltake, é um absurdo 3 fãs. A cada 3 fãs está mais ou menos de 12 a 15 mil ienes. 3 fãs. Você soma isso daí vezes 3, já viu o preço, né? Dá quase 40 pau, 50 pau de fã. E se você não vê a parte de compatibilidade com a sua placa de vídeo, com a sua placa mãe, o RGB não vai bater. Vamos contar um segredinho aqui. Eu vejo gente muito melhor que eu. Tem canal no YouTube com mais de 500 mil inscritos, que foi lá e montou uma placa-mãe Asus ROG com memória Corsair RGB. Deu problema no computador. E ele fala isso em live. E aí? Isso aqui a gente já sabe que não pode. Foi a primeira das coisas quando eu aprendi a mexer com RGB que não poderiam. Algumas peças não têm compatibilidade sendo de outras marcas. Asus ROG e Corsair não dá. Não adianta colocar. A Horus e Crucial não adianta colocar. Isso aqui é uma dica que a gente tá passando para vocês, porque o pessoal erra. E aí fora isso, nas fãs tem RGB 12 volts e tem RGB 5 volts. O 3 pino e 4 pino. Qual é a diferença, gente? Alguém já viu qual é a diferença? O RGB 12 volts, todo mundo vai falar assim, é ele que dá o efeito do Aurora ali, né? Não, é o 5 volts. O 12 volts hoje deve até ter, mas geralmente a diferença é essa. Ele dá uma densidade mais clara, tá? De cores. Só que ele fica todas as fãs de uma única cor. Já quem gosta do efeito Aurora, tá? Ele vai para 5 volts. Consegue entender a diferença?
E essas fãs aqui que eu mostro, que é uma das que eu mais monto o computador, de vez em quando tem uma ou outra que fica apresentando um ruidinho maior na hora que tá no talo ali. Mas isso é normal, gente. O que muda de uma fã cara para uma fã dessa? Não é cor. É a qualidade de construção, é rolamentada, uma fã de alto nível, ela é rolamentada. Rolamentada? Tem rolamento, pronto, ficou meio estranha essa palavra. O que acontece? Ela roda mais liso, faz menos ruído. Só que 90% dos meus clientes, gente, usa uma coisa chamada headset. Ele vem aqui, ó, põe na cara isso aqui. Deixa eu até me ver aqui pra ver como. Tá vendo? Ele põe na cabeça isso aqui. E meu computador aqui, ó, tá com fãs da Thermaltake. Que é um pouquinho melhor dessas do que essas Up Here. Mas ela de vez em quando ela tem uns que fica apresentando um ruidinho chato ali. Eu não tô preocupado com barulho. Nada, zero. Não tô preocupado com barulho. Eu vou estar aqui, ó. Tal! Tal! A maioria do pessoal joga game de tiro, explosão. Buf. Você acha que a pessoa tá preocupada com o ruidinho? Estando com o fone aqui, ó. 40, 50%, 60% de volume. Então, gente, tem coisas que se a gente partir pro lado da realidade, né? A gente tem que pensar que nem todo mundo vai usar o setup ali sem fone de ouvido. Consegue entender? Aí pra que eu vou fazer o cliente gastar entre... vamos colocar aí, de 7 a 10 mil em um kit de fãs, 5 fãs. Que se ele colocar 9, já são 16 mil a 20 mil, correto? Não concordam com isso? Aí ele passa 30 mil a mais pra colocar uma fã de alta qualidade. Sabe quanto tempo dura uma fã dessa da Up Here? Até hoje não veio nenhuma com problema. Até hoje os clientes até comentam comigo, Ricardinho, ele dá um pouquinho de ruído, né? Mas não me incomoda não. Sabe o que é 30 mil, gente? É um kit de teclado e mouse top da Asus ROG. Consegue entender? Você compra um teclado top com 30 mil e um mouse top. Eu uso aqui, ó, um Impacto 2, um ROG Strix Impacto 2, e o meu teclado é um Scope NX TKL Moonlight White. E aí, olha que legal. É óbvio que aí já entra o fone da Asus ROG, o suporte da Asus ROG ali, que já aí bate cinquentinha, né? Mas se você queira ou não, você pega um seto desse, ou preto, ou branco. Você pega um seto desse. É bom, é excelente. E mesmo não sendo Pro Play, ele vai atingir uma qualidade excelente em performance para games. Então, queira ou não, gente, quando vocês forem pensar em fãs, lembre-se, se vai incomodar mesmo você ruído, é muito lindo a parte estética de uma fan Lion Lee, não tenho que discordar isso. É muito lindo um RGB das fãs Corsair, é lindo, tá? Mas se você for montar fãs Corsair com a placa-mãe Asus ROG, já vai dar problema. Se você pegar uma Thermaltake com placa-mãe Gigabyte, pode dar problema no RGB. Esteja bem ciente disso. E os problemas é desde deixar o seu computador lento até desde parar de funcionar de repente o RGB, cara. E você vai ter que ficar desmontando e montando máquina para ficar tentando achar problema, que na verdade é só o RGB. Por que acontece? Eu não sei se vocês sabem, gente, mas tem uma controladora, um software que é instalado dentro do computador e você tem que gerenciar ali. Quando você já usa dois softwares, o computador fica uma bosta, cara.
Cada hora ele liga diferente, tem hora que ele vai carregar os ícones da área de trabalho, tem hora que não vai. Tem hora que ele vai pegar, ele vai ligar um RGB, o outro vai deixar tudo apagado. Então o que a gente fala pra vocês? Igual o exemplo do meu, tá? E isso daí que entra a parte do conhecimento e entra na parte do valor. RGB, gente, você não pode errar a compatibilidade, senão fica uma merda o computador. RGB não erra na montagem. Você vai ter que acertar o cabo do 24 pinos, o cabo 8 pinos do PCI Express. Você vai ter que acertar a compatibilidade de cores, principalmente se você for trabalhar com branco. Branco é bem complicado trabalhar, porque com o tempo as fãs mudam de cor. Porque o desgaste, por mais que usa 100%, eles dão desgaste. Então RGB não se erra, fica sempre atento a isso. Montou o computador com RGB, sem compatibilidade certa, vai dar problema. Não adianta instalar adaptador, não adianta fazer nada que não adianta. Eles não são literalmente compatíveis, são totalmente incompatíveis. Lembre-se muito bem disso, tá? Se vocês pesquisarem muito aí, muito, tá? Não é pouco não. Você vai ver que isso dá muito problema. E isso aqui é uma coisa, olha só que interessante, tá, gente? Por isso que a gente fala que a gente não é egoísta na hora de ensinar. A gente está ensinando aqui vocês. Tá mostrando uma coisa para quem ficou nessa mais de uma hora de vídeo aqui, tá acompanhando, tá vendo que a gente tá mostrando uma coisa que poucas pessoas vão mostrar para você. Comentam por alto. E aqui eu tô mais de 10 minutos falando de RGB e fã, e RGB e fã. Vale a pena? No meu ponto de vista não vale, cara. Eu mexo com isso e eu não tenho fã lá ali, cara. Consegue entender? Então eu preferi gastar entre gastar 30 pau a mais, eu fui lá e coloquei uns cabos da Lion Lee que eu paguei 17 em um e 12 no outro. Pronto, gastei 30 pau, mas coloquei uns cabos RGB da hora ali, da Lion Lee, compatível com o RGB do meu setup. Então, vamos ser realistas na hora de montar, vamos colocar as coisas certas. Vamos dar uma pesquisadinha para você que quer montar o seu setup particular, você mesmo ali, na raça. Você vai conseguir montar desde 100%, desde que você faça o quê? Vá atrás da informação. Vou falar uma coisa pra você, tem vídeo meu que vai ensinar procedimentos de montagem e no outro vídeo vai mostrar um procedimento que eu deixei passar batido. Então, qual é o ideal mesmo? É você pegar um vídeo de 3, 4 horas seguidão, que ninguém tem paciência para assistir isso daí, e ficar ali assistindo, montando, acompanhando junto. Vamos colocar o RGB. Vamos colocar agora o M.2. Ninguém gosta. Só que era o certo. Só que você tem que pegar também exatamente as mesmas configurações que a pessoa está montando ali. Eu tenho até vontade de fazer isso. Exemplo, o Guilherme aqui, ele passou mais ou menos de 4 a 5 horas aqui na loja. Ele chegou de manhã, de tardezinho, uma hora mais ou menos, e saiu, era de noite, 7 horas da noite, cara. Então, assim, é muito trabalho. E ele falou, e ele é uma criança que já viu muito vídeo no YouTube, tem um conhecimento bem avançado até em informática, mais do que muita gente, mas conhece só pela internet, nunca pegou na mão. E no dia que ele pegou ali, eu não deixei nem encaixar o processador, porque eu vi que ele não tinha, sabe, aquela coragem de pegar no processador firme e colocar ali com aquela sensibilidade. Por quê? Ele tem um receio de quebrar a peça ali. Isso é normal. Entendeu? O M.2 já é um pouco mais simples, por isso que eu deixei encaixar. Então tem peças que eu ensinei, ele até parafusar as fãs foi difícil. Ah, e uma coisa muito importante, tá, gente? Eu não esqueci de falar de fã. Colocou a fã errada, do lado ao contrário, o seu controle vai ficar mais quente. Ficando mais quente, ele vai juntar mais poeira, vai sujar mais e não fizer manutenção, vai estragar o computador. Tá? Então assim, e lembre-se, mesmo vindo o gabinete ali, eu já peguei o gabinete da Cooler Master, esse último setup que o Guilherme também viu, as fãs veio ao contrário, desembalando na frente dele, veio ao contrário. Por que os caras fazem isso? Será que foi por engano? Será porque não sabe?
Porque os caras tá pouco se importando, gente. Essa é a verdade. O cara montou o gabinete lá, o importante é eles parafusar pelo menos as fãs igual. Se vai ficar bonito ou feio, pra eles não importa. Eles estão vendendo só. Você é responsável. E eu já vi muita gente cometer esse erro. Ah não, mas a fan já original já veio assim. Dentro, lacrado dentro do gabinete. Tá, mas você tem que corrigir a parte original. Tá? Então fiquem bem atentos. Computadores que você já vê prontinho ali na loja, com marcas já específicas que vendem essas marcas, tem que tomar certo cuidado. Porque vai vir erro. Eu já peguei, gente, um computador da Asus ROG fechado, com a fan de trás ali jogando vento pra dentro. E não sei se vocês já viram, mas ele todo não tem fan. Só tem uma fan ali. Então assim, pode ser por erro de montagem, porque é uma fábrica, provavelmente monta isso daí. Pode ser. Pode ser proposital? Pode ser. A gente não sabe. Será que a marca ia se queimar? Não dentro do período de garantia, porque ele não vai apresentar problema rápido, dependendo do que você usa. Mas ele pode apresentar problema muito rápido. Já cheguei com um cliente meu que comprou um computador de 300 mil numa loja japonesa e a gente gastou mais 150 mil para deixar o computador redondo. Ah, que mentira, pode perguntar. O nome dele chama Alex Nunes. Ele é editor de filme, de fotógrafo e videomaker. Se você pesquisar, ele já veio aqui na loja, ele que faz as propagandas da loja. Vocês podem ir lá e perguntar pra ele, cara, é verdade mesmo que você gastou 300 pau num computador top de linha e gastou mais 150 pra deixar ele bom porque o computador ficava desligando sozinho? E eu expliquei pra ele todos os motivos. Então, queira ou não, gente, vamos ser sinceros que às vezes, por mais que seja caro todo o nosso trabalho, ou o trabalho de outras empresas que trabalham na mesma performance que a gente vai entregar, cara, principalmente dentro da informática, um serviço bem impecável. Pode ser que tenha alguma avaria, algum erro ou outro, mas é normal, mas não são erros graves que vai fazer você parar de usar o PC. Perda de desempenho, perda de FPS. Quando a gente monta e pergunta pro cliente para que você vai usar e ele usa literalmente para aquilo, cara, é para aquilo. Ele pode ter certeza que ele vai rodar com folga para aquilo. Tá? Então todos os nossos setups só foram pensados. Todos. Tô anunciando setups, tem 3 setups ali montados já. Que eu gosto de fazer isso em partes, mas antes de eu vender, eu pergunto pro cliente se atende ou não o requisito dele. Eu pergunto o que ele faz, o que ele joga, o que ele quer, o que ele... Não serve. Ah, mas eu queria esse computador, mas ele não serve pra você. Você quer comprar mesmo assim? Eu alerto muito bem a pessoa. Não quero ganhar dinheiro em cima dos meus clientes assim. Só por vender. Não, eu quero explicar pra ele. Falar assim, ó, seu computador não vai rodar nessa qualidade. Exemplo mais barato vendeu agora. Para um cliente que pediu um monitor de 27 polegadas para rodar um jogo de simulação de caminhão. Cybertruck, eu acho, se não me engano. E eu falei pra ele assim, ó, como tá com a placa de vídeo mais simples, entendam que qualidade vai ser o seu limitante. Ele, não dá pra fazer isso, nessa qualidade que você tá mandando, não. Mas meu orçamento me permite isso, no futuro eu vou dar uma melhorada, mas por enquanto eu vou deixar assim. Ok, então ele entrou numa parte de uma conversa realista. Cara, meu orçamento me permite isso, se é isso que o meu orçamento entrega, pronto. Ele comprou teclado, mouse, monitor de 27 polegadas por menos de 100 mil, cara. Você consegue entender? Por menos de 90, tá? Eu falei 100 mil, mas por menos de 90 mil. E sabe qual que é o legal de tudo? Isso não é o cliente que vai montar. Eu vou viajar, é outra cidade. É 1h30 de distância daqui e eu vou viajar e entregar pessoalmente pro cliente. Então muita gente já tava questionando o valor aí. 90 mil, mas gente, eu vou levar pro cliente. Eu vou instalar pro cliente. E o mais legal ainda, eu dei um desconto pra ele. Já é cliente nosso, o irmão dele montou o computador com a gente. Tá atendendo os games que o irmão dele joga e ele quis montar um com a gente. E ele tem PS5. Qual a probabilidade desse cliente meu, que eu até conversei bastante com ele, dei risada, eu falei assim, cara, você sabe que depois que você entra no PC, é difícil sair pro console de volta, né? Ele falou, mas tem uns jogos que eu gosto no console. Aí sim, entendo.
Mas a maioria das vezes o pessoal vai migrar pro PC. O PC é muito mais dinâmico você usar ele. Eu tinha feito um vídeo comparativo, mas eu acabei perdendo na época que eu deixei a câmera cair, tava dentro da câmera e estragou as gravações, cara. Não sei como, perdi todos os. Tive que trocar o cartão de memória. Então assim, eu perdi esse vídeo, ficou uma porcaria, o áudio ficou bagunçado, nem lembro se eu postei algumas partes desses vídeos. E meu áudio já não era muito bom. Eu comprei até agora um microfoninho que melhorou um pouco. Mas, queira ou não, acontece. Mas eu tinha feito um comparativo entre o meu notebook Asus ROG, que é que eu tenho aqui atrás. Tá vendo esse notebook aqui? É um Asus ROG meu. Ryzen 7 5700X e uma RTX 3070. Mesma configuração do PC. Meu processador é um pouquinho melhor. E tem 32 GB de RAM. E eu nem uso. Um ano atrás esse notebook tava valendo 250 mil quase. Hoje tá uns 190 novo. 200, mais ou menos. Então assim, quando você fala de notebook, a tela dele é 300 Hz, cara. Então tipo assim, às vezes eu brinco ali um pouquinho nele e eu fico, caramba, né, velho, como que dá muita diferença. Só que a tela é um pouco assim, pra mim que tô acostumado com PC, a tela é pequena. Então queira ou não, tem muita diferença nisso daí. Então a gente tem que sempre ficar atento e ser realista nisso daí. Vai ter opções que você vai precisar do notebook que vai ser melhor para você dentro da sua do seu espaço e também do seu orçamento, mas você vai ver que, queira ou não, o computador desktop é muito mais legal. Se você pensar bem, igual sempre, uma dica muito importante que a gente vai passar, uma das últimas que a gente já dá para encerrar essa live aqui, tá 1h30 já. Computador gamer, gente, ou fica em cima da mesa ou acima da estrutura ali, só que você faça uma estrutura decente, né? Igual o meu aqui, os computadores ficam acima da nossa cabeça. E aqui tem terremoto. Só que aqui ela tem 10, mais ou menos, uns 5 a 10 centímetros de folga ali. Porque meu gabinete é largo, né? De folga de espaço. E os computadores, como é pesado, né? Então a probabilidade deles cair é muito difícil. Mas a gente tem que pensar em tudo isso também. Tá? Então no Brasil a gente não tem terremoto, a maioria do pessoal que acompanha a gente no YouTube aí tá no Brasil. Né? Então assim, qual é a realidade? Na hora que vocês forem montar, gente, não monta. Tá? Não faça gambiarra não põe o computador no chão. Nos primeiros vídeos que eu soltei no YouTube de um computador de mais de meio milhão de ienes, o cara derrubou sopa no computador, velho. Consegue entender isso? Estragou o computador. Bugou completamente o computador. Mesmo a gente fazendo manutenção, vira e mexe tava dando problema. Porque pra consertar 100% era o que? Troca tudo. Placa-mãe e placa de vídeo. Só que na época já dava mais de 200 mil. E o cliente falou, não, cara, é muito caro. Gastou em torno de 100 para desmontar tudo. O computador funcionou redondinho, que chegou lá começou a dar problema. Por quê? Mesmo fazendo toda a higienização, toda ali, infelizmente fica alguns resquícios. E infelizmente, se você não compreender quando acontecer uma situação dessa, que o seu computador pode apresentar problema e a gente dá garantia de tudo isso, o que a gente vai ter que fazer? O cliente vai ter que reenviar, vai ter que ficar sem o computador por um tempinho, até a gente encontrar o problema, que a gente tem que ser realista, né? Então assim, queira ou não, tem um prejuízo muito grande em cima disso daí. Então vamos ser sinceros, né? Na época era uma RTX 2070 Super, cara. Era tipo, fazia alguns meses que tinha lançado. Não tem garantia porque deu uma sopa, né? Só que por que esse setup gravou? O cara tava ligado ao computador. Ele simplesmente derramou enquanto tava ligado, o computador desligou, deu tela azul e desligou. E sabe o que o cara fez? Foi lá e me limpou o computador e me colocou na tomada de novo, ficou rodando e dando tela azul. Jogava um pouquinho, dava tela azul, o cara usando o computador. Usava e dava tela azul e usa o cara usando o computador. Eu falei, cara, não tem como. Você não pode usar o computador. Aí demorou mais de uma semana pra me enviar. Provavelmente devia estar usando o computador. E aí chegou num período que mesmo chegando pra mim, o computador nem ligava mais.
E aí eu fiz ligar, testei durante uma semana o computador, rodou normalmente, tudo. Infelizmente teve que trocar algumas peças, mesmo fazendo tudo, tá? Então assim, e só ficou mais de 100 mil, gente, para arrumar esse computador, porque ainda o cliente optou em fazer o upgrade, que ele usava um SSD. Eu falei, cara, para desempenho M.2, e ele mesmo questionou isso, mudou os cabos, melhorou algumas coisas, tá, no computador, na montagem para ficar mais bonito. Então assim, queira ou não, vamos ser realistas na hora de montar o computador, pensando desde a mesa, tá? E desde compatibilidade de iluminação, os RGBs, e compatibilidade de peça. Isso é o mais importante. Para você hoje ter um computador acima do 100% hoje, dentro de um teste do User Benchmarking, que vai dar muito bem, rodar muito bem quase todos os jogos, 99% dos jogos, você precisa ter uma compatibilidade legal de peças. Não é valor. Compatibilidade legal de peças. Óbvio, né? Para atingir 100% tem que ter um desempenho no mínimo um Ryzen 5600X, tá? No mínimo. Tá ok? Então espero que vocês tenham gostado dessa live gravada. A gente tentou passar bastante conhecimento que a gente tem, bastante dica, que a gente já comentou em outros vídeos, mas muitas vezes passa batido. E o problema maior é que muita gente está apegado à última geração, quer sempre estar trocando e quer pagar barato. Isso não existe. Tem um custo atrás de tudo isso. Então, queira ou não, vamos ser realistas e vamos entender que será que é você que precisa ou é o seu ponto de vista que está te cobrando? Tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que muitas pessoas assistam isso daí, além das pessoas que estão inscritas no nosso canal. Mesmo que não seja inscrito, não tem problema, gente. Não precisa ser inscrito para assistir essa informação, porque o nosso objetivo é literalmente ensinar as pessoas, tá? Que a última geração não importa se você já tem um computador high-end, um computador forte. E eu mostrei aqui pra vocês, eu fiz o teste, tá? Eu literalmente mostrei. Tá bom? Não sei se o pessoal sente dúvida. Isso aqui, eu não sei se você percebeu, né? Mas tava pesquisando algumas coisas aqui. Mas não sei se o pessoal sente dúvida se é esse meu setup mesmo. Porque tem gente que é assim, né? Questiona. Mas tá vendo aqui? 32 GB de memória. Placa de vídeo aqui eu não vou abrir aqui não. Vamos abrir, vai. Pra gente mostrar. Isso aqui é o meu microfone. Placa de vídeo RTX 3070. Ok? E o teste do benchmark que eu utilizando aqui, tá? Aqui em cima tá escrito aqui. Então o que acontece? Vamos estar sempre atento a isso. Vamos prestar atenção, que é o mais importante. E eu não preciso ficar provando 100% algumas coisas para muitas pessoas, igual eu precisei fazer agora. Porque as pessoas já vão entender. Pessoas que estão dentro desse mundo de computador já sabem mais ou menos o que eu estou falando. Pessoas que entendem de desempenho realmente, eles vão entender e vão realmente falar, não, realmente o cara tá certo. Talvez nem todo mundo vai concordar 100% comigo, mas vão entender que eu tô certo nesse ponto de não precisa da última geração. Forte abraço e até o próximo vídeo.